Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a 3, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio do Dança em Diálogos, conversamos com Vânia Vaz, artista e compositora de dança, cuja trajetória se construiu entre Portugal e o mundo. Falámos sobre a sua formação e sobre o que a moveu a sair de Portugal, sobre as aprendizagens que trouxe destes contextos tão distintos e sobre como equilibra hoje o percurso entre a cena nacional e o diálogo com outros países. Abordámos também a sua nova criação para a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e o modo como a sua prática artística continua a expandir o que entendemos por dança contemporânea. Falámos ainda sobre o ato político de criar, refletindo sobre identidade, presença e diversidade artística na dança. Olá, Vânia. Olá, Solange. É um prazer ter-te aqui. Estou muito contente por podermos estar à conversa. Obrigada por teres aceitado o convite, por estar no podcast Dança em Diálogos. E vamos a isso. Sim. Então, Vânia, és intérprete e compositora de dança. És angolana, nascida em Portugal em 1985 e a tua trajetória atravessa geografias, linguagens e modos de fazer a dança. Formaste-te entre a Royal Academy of Dance, o Conservatório Nacional e o Fórum Dança. Entre Lisboa, Haia, Nova Iorque e Londres, integraste companhias de referência, como a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, o Netherlands Dance Theatre, o Cedar Lake Contemporary Ballet e o Punch Drunk. Colaboras extensivamente desde 2018 com o coreógrafo Trajal Arel, eu já começou aqui a trocar motor, e como criadora assinaste várias peças, tais como Violetas, tivemos aqui esta interrupção, O Elefante no Meio da Sala, Ad Eterno e Bureaucrat. Está certo? Tá. Ainda nesta dimensão estás presentemente em criação do Solo Suite para a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo. Colaboraste ainda com diversos artistas visuais e integraste o elenco de diversos filmes. Foste ainda distinguida pela Bontman Power List como uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia e és membro cofundadora da União Negra das Artes, uma plataforma que tem vindo a afirmar novas vozes e presenças no panorama cultural português. Tudo certíssimo? Boa! Yes. Tudo. Então vamos a isso, num modo descontraído. É isso que se pretende. Ok, ótimo. Portanto, tu tens diversas origens de formação, Royal Academy of Dance, hoje em dia trabalhas muito na dança contemporânea, ou mais, seguiste mais a tua carreira até ligada à dança contemporânea, apesar de teres passado pelo Conservatório Nacional também. E o Fórum Dança terá sido o que depois te catapultou para novas linguagens. E que memórias e influências é que guardas dessa tua formação tão ampla? Pois, a disciplina do ballet e com a Royal Academy of Dance, que foi, cada vez que eu conto esta história a pessoas que não fazem ideia o que é que eu dizia, nós aprendíamos a aula com a nossa professora, depois, meses mais tarde, íamos para o exame, porta fechada, só nós, alunas e a examinadora, e era tipo fazer a aula do início ao fim, sem qualquer dica, nada, a examinadora estava só lá, e que era a coisa mais louca. Eu comecei a dançar aos 5, mas aos 6 foi o primeiro exame. Foi com a professora Fernanda Mafra? Sim, a grande. Estava com essa dúvida? Pronto. Sim, incrível. Então foi toda, ou seja, o meu início de relação com a dança foi essa, e foi numa relação de disciplina altíssima e de memória. E de entendimento do corpo, do espaço. O ballet também tem aquela relação. Eu lembro de estar na creche ainda, eu acho, e estarem a perguntar: fazes ballet? Então mostra lá algumas coisas. E eu punha-me tipo a improvisar, e elas assim: mas isto não é o ballet, não é? E eu assim, eu lembro de ficar um bocado confusa assim: não, mas isto é o que eu faço, isto é de ballet também. Porque a Fernanda Mafra, chamava-me Nanda, ela tinha muito esta relação com punha uma música a tocar, deixava-nos a improvisar pelo espaço. Já era a improvisação. Já, mas porque eu acho que o mais importante dessa prática
em idades tão tenras, não é? Estás a lidar com a improvisação, era mais sobre a noção, porque ela punha a música, nós ouvíamos, e depois punha a música outra vez e nós tínhamos que compor alguma história. E para mim isto foi super forte quando eu me percebi mais tarde, obviamente, não é? O que é que ela estava a fazer, que é esta relação de tempo, espaço e também de clímax, não é? Que é tudo que a arte performática lida, não é? Como é que tu entregas uma história com clímax, suspensões e tal. Portanto, no fundo, a dramaturgia da peça, vá. Exato. Então ela punha-nos em contacto com essa relação, sem ser nomeando o que é, porque nós nem tínhamos capacidade de perceber. Sim, era um ato criativo livre, não é? Sim, e uma relação muito pessoal também do que é esta composição musical e o que é que o teu corpo, neste espaço, neste tempo, pode fazer. Então acho que para mim foi... A Nanda tem imensas valências e foi para mim... ou seja, claro que posso pensar no quanto essa exigência da aprendizagem do balé foi tão nova, o que é que isso provocou, não é? Que mais tarde agora consigo analisar certas... Os efeitos depois sim, menos positivos, é isso que estás a falar? Sim, as coisas que são menos... Pronto, são as consequências, mas também... E é uma grande questão hoje em dia, também com colegas minhas e colegas meus, que falamos muito sobre a relação com o balé, como é que se deve ensinar balé, porque eu não sou a favor que o balé seja extinto de todo, mas o que é que se faz com uma relação em que há mais agência das pessoas que estão a aprender versus uma relação uma de... imposição. Sim, e também quando é que tu paras, não é? Tu paras quando achas que o teu corpo já deu tudo, ou continuas para ir mais longe e dar-te conta que podes ir bem mais longe. E para mim isso é das aprendizagens mais incríveis, como é que tu encontras em ti maneiras de continuar. Ainda assim, hoje em dia, sei lá, fazer um paralelo já em relação ao mundo, como estamos... Como é que nós sabemos os limites e como é que nós nos imaginamos a ultrapassá-los, não é? E a relação de o que conheces de ti e o que conheces de ti numa situação de emergência, numa situação de urgência, numa situação de sobrevivência. E acho que podemos fazer grandes paralelos com a relação do balé, do atleticismo, ou seja, atletas de alta competição, não é? Que vão nesta relação de ir a um extremo em que tu levas o teu corpo a um limite que tu nunca imaginarias. E acho que há qualquer coisa super humana, maravilhosa nesse encontrar, que ao mesmo tempo, depois lá está, tem as outras críticas, que é não tens vida pessoal, o teu corpo está à mercê de uma outra função. Mas enfim, já estou a falar de muita coisa. Ótimo, mas essa ideia é muito interessante, porque há sempre esta dificuldade em enquadrar a dança clássica, o balé, no ensino, na prática da dança, e muitas vezes é visto como uma coisa negativa, não é? E terá sido, na minha perspectiva, porque durante muito tempo foi ensinado de uma forma menos cuidada, não é? Menos cuidada pelo aluno, pela criança, não é? Mais do que pelo aluno, pela criança que está à frente, não é? Porque é desde muito cedo que tu estás confrontado com limites, não é? Numa idade em que tu tens que aspirar, que não existem tanto esses limites, não é? Portanto, e é uma coisa muito impositiva, muito forte, muito disciplinada. Mas, ao mesmo tempo, essa perspectiva que tu trazes de, então, e posso eu usar isto depois para a minha vida? Será que eu consigo fazer essa reflexão depois enquanto ser humano e não só enquanto aluno de dança, não é? E depois, mais tarde, no teu caso, enquanto criadora, não sei se teve, se esse estar no estúdio teve algum... Essa passagem, estares do outro lado, se já teve alguma influência, teres estado tanto tempo ligado à dança clássica? Sim, super, porque era o lugar de... A dança clássica, e depois daí também continua na dança contemporânea que eu fiz, que agora já não faço, que é o neoclássico, o contemporâneo super técnico, que também passa por uma insistência e uma prática de repetição e de estás cansada, continuas e vais mais longe. Ou seja, o balé é transversal, ou seja, a prática do balé é transversal a outras técnicas também. Também técnicas, por exemplo, de práticas asiáticas, de os Kung Fu, são coisas de muita disciplina. Artes marciais. Artes marciais, obrigada. Que é também, ou seja, todas as... E na verdade vamos a ver música, artistas que compõem música, que fazem música, que praticam música, tu tens sempre que lidar com uma repetição, e essa repetição tem que ir num lugar que vai para além da tua razão, ou da tua, já estou cansada, já chega. Não, porque não chega. Da tua vontade imediata, queres tu dizer, sim. Exato. E então toda esta prática da minha experiência veio para um lugar de... Eu criei a minha própria disciplina, mas porque havia sempre alguém do outro lado a dizer-me o que fazer, a dizer-me quando é que chega, quando é que não chega. Então quando eu estou sozinha no estúdio, eu deparo-me com esta relação de sou eu e eu. E o que eu estou a criar é o que eu quero criar, portanto não há tem que ser de alguma maneira, vai ter que ser como eu quiser.
E então aí é o grande abismo, o que é que eu quero? O que é que eu quero? O que é que eu quero, o que é que eu posso fazer com este tempo, com este espaço? Mas enquanto, portanto, tu tens esta formação da Royal Academy com a professora Fernanda, depois entras no conservatório, ainda muito dentro desta caixa, certo? Quando acabas o curso no conservatório, que já estás exposta talvez a mais propostas, não é? Já tens dança contemporânea, que não tinhas em tenra idade, imagino. Mesmo, não sei, na tua altura, na minha, por exemplo, técnicas de improvisação não existia, era zero, Não, tipo, era zero. tudo muito... Uma dança criativa, sim, mas assim ali dentro de um bloco muito quinto, sexto ano, talvez, não muito depois disso. Depois, o que é que acontece quando tu chegas ao fim do curso? Que epifania é que tu tens, ou não, de quereres seguir outra coisa, ou quereres seguir outra técnica, ou quereres explorar outras propostas? Ou ainda não tens essa... Não, é curioso, esta conversa dá pano para mangas, nós Dá para 10 com cada episódios, não é? Dá. Eu sei. Eu estou assim imaginando, nos meus 8 anos no conservatório, o que eu tive foi Martha Graham, não é? Sim, técnica Graham. Técnica Graham, que foi um grande uau para mim, porque eu nunca tive o corpo da bailarina clássica. Inclusive aos 13 anos apareceu um período, menstruei, portanto o meu corpo alterou radicalmente, normal, como é normal. Naquela altura foi visto como uma ameaça à carreira. E então o balé foi sempre esta relação de grande prazer, na verdade, que eu tinha, eu adorava, ou seja, é um bocado aquela questão, será que eu teria sido tão apta a esta relação de disciplina e de querer fazer ir para além do que eu podia, porque eu comecei tão cedo esta relação, ou será que estava em mim, sabes? É a grande questão que eu nunca queria saber. Sim. Exato. Ainda assim há filosofias que defendem uma ou outra, que nos construímos pelo aquilo que experienciamos ou que já vimos com alguma personalidade. Sim. Exato. E então esta relação com Martha Graham, com a técnica Graham, para mim foi um abrir imenso de outra maneira de expressar, obviamente, porque na história da dança, quando este marco da técnica de dança moderna que a Martha Graham criou, trouxe uma aparente liberdade, não é? Ou seja, já não é só esta relação da verticalidade, também temos os tilts, as coisas, os dobragens, temos o chão, temos as costas para o público, temos pés descalços, todas essas coisas. Então, para mim, naquela altura, foi uma sensação de esta é a liberdade que eu precisava. Onde eu também me posso identificar mais do que no balé. Embora o balé para mim era perfeito, eu adorava, só que não tinha as pernas altas, não tinha... Portanto, essa primeira etapa. Depois foi as aulas nos últimos anos, que tínhamos aula de, não lembro como é que era o nome, a expressão coreográfica, ou o que era, com a Margarida... coreográfica? Com a Margarida Bettencourt. Sim. Sim, eu por acaso também tinha era um dos dias que tínhamos, não sei se em substituição do Graham, mas sim, também cheguei a ter essas aulas. Sim. Acho que nós tínhamos mesmo a disciplina... Cunningham, ela dava técnica Cunningham. Nós não aprendemos Cunningham. Ok. Alterou-se. Ok. Alterou-se na altura em que eu cheguei ao sétimo, oitavo ano, tínhamos mesmo a disciplina. 2003, qualquer coisa assim? Eu terminei em 2003. Okay. Yeah. E então, sim, outra conversa seria como é que eu olhava para ti, eu sou Solange. Claro, assim, super. As mais velhas, nós tínhamos as mais velhas. Cruzámos ali uns bons anos, é verdade, sim. Não, eu adorava, era assim mesmo, enfim, obviamente esta interação dentro de uma escola com tão poucas alunas e alunos era muito familiar, nós estávamos muito próximas, ao mesmo tempo, nessa proximidade tínhamos também esta distância de aspirar a ser... sim. Mas o que eu já falei também com outras pessoas, pelo menos é a minha experiência, não só com alunos do conservatório, para mim foi uma experiência muito incrível eu estar no conservatório com outras áreas artísticas que tu também apanhaste, não é? Portanto, aquela vibrância de ainda haver o cinema, de ainda haver o teatro, de haver a música e haver aquela mistura toda artística. Éramos o Fame. Exato, éramos o Fame. Mas eu carrego isso como uma memória muito boa e positiva. Por exemplo, acho que hoje em dia estar segmentado é menos positivo nesse aspecto, acho que te abre o campo. Total. Tu teres, e havia alunos, o cinema e a música já tinha alunos do superior, portanto já era a escola superior portanto ainda tinhas mais essa visão aspiracional, não era só quem estava contigo, mas era tipo os crescidos que eram artistas, assim uma coisa muito... E a expressão de só como estavam, eu lembro de haver uma do departamento de teatro e cinema, que ela estava toda vestida de preto, tipo, ela fez um acto para nós, tipo, meteu-nos medo, assim, meio bruxa. Já era uma performance em si, nós estamos ali no meio dos corredores a ouvir as cantoras de ópera a ensaiar. Exato, é isso que eu tenho memória. A Érica, eu lembro que ela cantava sempre a competição. Que engraçado. Descobrimos também que tínhamos outras valências em nós, não é? Porque também estás a ouvir, Não, foi super incrível esse lugar de interação. Eu tive, acho que 2 anos em overlap com a Escola de Teatro e Cinema, depois eles mudaram, foram para a Amadora.
Mas sim, lembro perfeitamente e dizia que nós éramos a escola Fame e era incrível. Mas Então tens esse contacto com a professora Margarida Bittencourt. que nos trouxe todo uma outra relação e perspectiva. Na altura não havia internet que nos trouxesse, não havia redes sociais. Claro, não havia eu lembro-me de descobrir sobre a Sylvie Guilhem assim super tarde, sabes? E estar a dar conta de vários nomes de dança, de profissionais que eram inspiradoras, porque a Sylvie Guilhem para mim é um exemplo de alguém extraordinário. Partilho, extraordinário, assim, o caminho que ela fez é incrível. E ainda por cima, sendo ela o corpo tão perfeito do balé, o quanto ela se expôs a outras linguagens, outras expressões, outra maneira de estar. Não é? É isso que eu acho, audaz, ela foi Sim. audaz. Mas também é um caso, é como tudo, né? Também acho que ela esteve numa altura em que a dança também estava, por exemplo, o Forsyth estava a transicionar. Num contexto, sim. Foi muito de expansão também do que é que o corpo da bailarina clássica pode fazer, mas também criadores naquele momento que estavam a usar ainda corpos que tinham o balé muito presente, mas com muita capacidade do que é que isso provoca, não é? Porque o balé dá-te realmente possibilidades de te mover de maneiras muito extraordinárias. Depende depois com quem é que tu estás e quem é que te informa do que é que da técnica clássica, como é que tu podes usar. Como é que podes usar isso? Sim, por exemplo, um tombé para decorrer pelo espaço, ou que eu sinto que foi pós-NDT que eu consegui entender essa relação do corpo, que é tu conseguires usar o teu centro para te mover, desplaçares no espaço. Porque a ideia, porque mesmo nós, alunas de balé, também temos algumas ideias pré-concebidas e fechadas do que é que o balé, não é? Que é esta coisa muito tensa. Mas não, tipo, tu podes... Enfim, tipo, vemos há inúmeros exemplos de bailarinas que tinham toda esta relação de espacial e de... O teu corpo pode ser fisicalidade para além de, não é? Sim, para além de, exatamente. E quando eu digo para além de, não é só em termos de levantar as pernas, como tu dizes, todo esse movimento corpo. No espaço, esse sair um pouco do teu corpo. Sim. E então foi incrível com a Maria Bittencourt ter este acesso a outras bailarinas e outras companhias também. O Zé Luís também foi muito bom, porque ele, como tinha estado no Scapino, também falava muito dessa companhia. Então esta ideia de um bocado abrir mais para a cena de dança internacional. Nós também na altura tínhamos o Ballet Gulbenkian, que era riquíssimo. Pois, eu sei. Portanto, outra relação também com o nacional. Animados em todos. Sim. E claro que é das maiores perdas, enfim. Mas, então é isso, então acho que também houve muita, mesmo dentro, eu digo muito que no meu percurso também é um pouco sui generis, porque trabalhando com a Nanda, por exemplo, nós estávamos a treinar no Barreiro, portanto, margem sul, periferia de Lisboa. Não era como certas colegas minhas que vinham de Campo Torico e faziam o seu balézinho. Então, ou seja, a relação do balé com a elite e a relação do balé com... Ela quebrou muito essa barreira. Eu vim desse lugar, eu vi muito... Aliás, até haviam vários rapazes, que é muito raro. Ela trouxe houve ali toda uma geração de rapazes que foi ela que trouxe. Ela rompeu uma dupla barreira, não é? Exatamente. Então, para mim, já tenho essa experiência de início com o balé de uma maneira que não era segregadora ou que não era elitista. Chego ao conservatório e ainda mais, porque na verdade nós não tínhamos a noção do que é que são questões, ou seja, estamos informadas e informados através das nossas famílias, através da maneira como nos deslocamos na sociedade, mas como tirava tanto tempo da nossa vida, do nosso dia, não havia essa reflexão, porque nós estávamos umas com as outras ali, toda a gente vindo de onde vinha, que ia Cascais, Campo Torico, Barreiro. Toda a gente vestia o cola cor-de-rosa e pronto. Exato. Então ali havia uma espécie de... as ideias dos colégios privados, não é? Depois um uniforme para não se notar diferenças sociais. Ali não era sobre isso. Eles também fazem isso na escola pública, que é para tirar toda a gente ter um uniforme para também não são nos se privados. Notar, pois. Que depois também é questionável, porque lá está, depois às vezes depois tens os sapatos que mostram... Claro, há sempre vestígios, vá. Há sempre vestígios, mas é uma boa tentativa e, enfim. E no nosso caso tínhamos essa relação também do uniforme que também nos fazia de alguma maneira ter... E depois a cantina, enfim. Havia uma tentativa era uma ali bem coletiva. Era uma vivência coletiva. Transversal, não é? Sim. E era mais sobre o teu talento, a tua dedicação e o quanto tu eras apta ou não a continuar. E não acho que tenham havido decisões injustas sobre quem fica e quem não fica. Na verdade era... Ou seja, houve pessoas que se calhar não terminaram o conservatório e conseguiram uma carreira de dança, mas é quase como a escola estava dedicada a um nível específico e um acesso particular dentro do mundo da dança. O que saía fora disso... Tudo o resto era acessório e não era relevante. Exato. Mas se alguém encontrasse o seu percurso por aí, força. Ou seja, mas a escola
queria Queria o resultado. queria um resultado particular, que era alto nível na dança. E então lembro do o Edgar Cortes, Sim, o Edgar Cortes, sim. que foi para o Trocadero e que tipo na nossa escola não estava a falar sobre homens fazerem pontas. Pois não. E lá foi ele encontrar esse lugar e não foi o melhor bailarino, eu acho, na turma dele. Portanto, e que tantas vezes, como qualquer escola, também tu és a melhor aluna, mas não consegues chegar a ser a melhor profissional, mas aquela pessoa que já estava menos evidenciada ou menos conseguiu consegue. todo um... E então pronto, toda esta relação também do meu percurso que é com a Nanda, com esta relação de falta de referência, ou seja, não tivemos as referências de estarmos fora, não ter acesso a coisas que outras pessoas têm, criou uma relação para mim quase meio ingênua também do que é o meu lugar na dança clássica. E depois nesta relação de estar no conservatório desta maneira, eu agora perdi o meu fio. Não faz mal, mas tu podes continuar. Ok. Entretanto, tu estás no conservatório e quando é que se dá essa grande Reviravolta. Então não foi no conservatório, saí, fui trabalhar com a Companhia Portuguesa de Balada Contemporânea. Passaste logo então para a sim, CPBC. Foi a Graça Barroso que viu, era júri do meu último ano de exame final. E enfim, nós demos super bem, ela acho que ficou muito... Ela tinha um feeling comigo e foi assim, sinto-me super honrada de poder ter tido uma relação de... Já falaste em vários mentores, portanto pessoas que tu guardas que tiveram influência na tua... Sim, e então entrei e foi uma altura que eu recebi um estágio, portanto eu não estava a ser paga pela companhia, foi o governo que me pôde permitir esse acesso, para além de uma escolha de uma da direção, que era o Vasco e a Graça. No final desse ano eu não fui oferecido um contrato, inclusive o Vasco disse, a Companhia Sala Bailado é muito ideal para ti, e eu, Companhia Sala Bailado, estás a gozar? Eu não sou bailarina clássica. Mas tu já estavas, portanto, tu já sentias que o teu chamamento era a dança contemporânea, certo? Sim, ou seja, é uma mistura de chamamento com evidências, ou seja, eu terminei, eu no 7º ano fiz a Kitri, eu no 8º ano fiz uma peça que veio um coreógrafo dos Estados Unidos, que era amigo do Zé Luís, que veio criar uma peça em nós, e então também fui a principal. Eu na escola eu estava como principal, tanto do clássico como contemporâneo, portanto, do moderno. Estavas confortável nessas Estava confortável, duas... não me estavam a apresentar limites de escolha. Como eu fui oferecido ao contrato, aquele lugar também da falta de agência que é, tens aqui um contrato, vais aceitar e vais questionar. Claro, o que é o que há, tipo, mete na e cesta, que luxo. Tipo, tive colegas minhas que foram para uma escola, ou seja, nada errado, ia aprender mais, mas eu fui logo trabalhar, virei logo profissional aos 18 anos. Porém, depois disso, o Vasco disse-me, não vou poder, mas obviamente fez sentido, ele escolheu alguém que já tinha experiência profissional, e na verdade, se eu olhar bem, eu não estava pronta, eu tinha ainda... Estar ali? Diz? Para estar ali? Para estar ali, eu ainda assim, o Vasco tem uma técnica incrível de contemporâneo, ir ao chão, todo o teu centro está num lugar. Também, e um estilo. E então eu acho que não estava, acho que ele fez um ótimo julgamento, eu não estava pronta. Dali, enfim, fiz o meu percurso, fui para Londres primeiro, fazer uma peça em pontas. Já em freelancer? Em freelancer, estava a fazer audições na Holanda e houve alguém que diz, tu fazes pontas, eu assim, é cá um coreógrafo à procura de bailarinas negras para fazer uma peça em pontas, blá blá blá, em Londres, eu... Ok, sim, eu adoro pontas, faço pontas. Ela, então, depois ele vai vir ver uma aula, portanto é só estares lá. E eu, ok, coisa mais simples. Então ele veio fazer uma audição, a ver-me a fazer uma aula. Depois almoçámos e disse, ok, quando é que vamos organizar isto? E quando é que eu começo? Sim. Então fui para Londres fazer uma peça com orquestra, com composição, tudo um elenco negro, pessoas de várias origens. E pronto, uma grande experiência. Volto a Portugal com a promessa que voltaria, não voltei, enfim, se eu for muito detalhada... Tu não tinhas essa ambição internacional ou tinhas? Sim, porque tu sais da escola a dizerem-te, vai para fora. Porque aqui não vai lá. Aqui não há nada. E então tive essa relação ainda de insistir o balé um pouco, voltei, entrei num projeto de repente assim super experimental, na fachada de São Luís, que tínhamos uma improvisação, tínhamos músicos e pessoas da dança, mas assim, não de conservatório, mas dança contemporânea portuguesa. E depois eu dei-me conta que eu tinha estado 2 anos sem férias. Tinha terminado o conservatório, Vasco, depois fui para Londres, audições, Londres, e de repente eu assim, ok, eu preciso parar. Preciso parar, sim. E parei e fui trabalhar para uma loja no bairro Alto. Mas querias mesmo parar? Queria parar porque precisava de parar para férias, e foi de repente, o que é que eu já fiz 3 coisas completamente diferentes. Companhia de dança contemporânea, uma experiência no estrangeiro incrível,
mas em pontas, mas depois volto e faço umas coisas meio experimentais. Ok, calma, não é? Okay. Então fiz uma pausa e queria também perceber o que é que me movia a dançar. Se eu estava a dançar até agora porque surgiram situações que me puseram, que eu não tive que lutar muito, versus o que é a minha motivação. Eu quero, sim. Yeah. E então pronto, fui trabalhar para uma loja porque queria me sentir uma pessoa normal. Claro. E, isso é engraçado dizer isso. Sim, e na verdade essa foi uma altura em que eu também tive assim uma relação mais de expansão pessoal, de identificação, de outras experiências com outras pessoas, como é a questão de começar a sair à noite de outra maneira, assim, começar a experienciar mas outros sentias horários. Que a dança te castrava, não é talvez a palavra certa, mas que te limitava? Sim, conteve-me também pelas pessoas com quem eu me dava, porque esta questão da família, da dança, que é uma coisa que na verdade ainda hoje me sinto muito fragmentada pelo meu percurso e por as várias pessoas com quem eu já me encontrei em trabalho e em contextos de trabalho, que acabo por ter uma grande variedade, e então eu acho que é uma coisa muito bonita e que eu valorizo na minha identidade, mas é também um pouco, é fragmentado de uma maneira que eu fico um bocado às vezes a tentar perceber o que é que, porque houve estes lugares de familiaridade, tanto na escola como companhias de repertório, em que tu estás num ambiente de rotina, em que o que muda é a peça que tu fazes, mas tu estás a continuar a ir ao mesmo lugar e ver as mesmas pessoas. E então esta relação de núcleo, eu sinto que tive, que enfim, que houve essa relação quando eu fui para a loja, que foi de expansão do núcleo. Exato. Sim. Depois disso, houve alguém que me chamou para ir fazer a revista portuguesa para substituir, e lá fui eu, e tinha entretanto feito a audição para o Fórum Dança, que agora este curso é pago, mas na altura não era pago. Ok. E então, mas eu mesmo assim precisava estar a fazer dinheiro, não é? Porque com certeza tinhas que continuar a viver, sim. Exato, e tinha que sair de casa dos meus pais nessa altura, e então a revista portuguesa pagou-me as contas e deu-me uma grande experiência, e o Fórum Dança deu-me ainda uma outra experiência, então foi uma tentativa de sair, ou foi o questionar do porquê é que eu estou a fazer isto, e um bocado aquele clichê, a dança não me deixou fugir. Sim. Não, mas eu acho que isso em algumas pessoas é mesmo verdade. Sim, então eu tentei sair, não foi tentar sair, eu perguntei o que é que eu estou a fazer e se eu faço o que eu quero. Precisavas da pausa para refletir. Exato, e tive essa pausa e tive um puxar imediato. E então pronto, no Fórum Dança foi obviamente uma relação com o que eu agora tenho a criticar em relação à dança em Portugal, que é disregard, tirar mérito, ou tirar esta crítica sobre a dança técnica em Portugal. Ou seja, portanto, tu achas que há uma crítica sobre a dança técnica? Sim, e eu senti logo nessa altura. Eu tenho a certeza que há. Eu não acho, eu tenho a certeza. Então falamos em factos. Então nessa altura foi logo quando eu me dei conta que o facto de eu ter muita técnica e muita vitalidade não era um asset, era o contrário. Mas mexes-te muito. Relaxa. Sim. Tipo, não, está Tenho tido esta conversa ser pessoa. Com pessoas. Sim. E eu lembro-me de estar interessado, depois é aquela coisa, acho que num lugar de curiosidade e num lugar de os tais, falta de limites quase, e também uma espécie de relação confortável com a autoridade, seja ela qual for, seja ela de idade, seja ela da professora ou coreógrafa, ou a tua colega ou colega que te dizem faz assim, ou porque é que estás a fazer. Então eu em vez de dizer assim porque eu sou assim, porque isto é o meu percurso, porque esta sou eu e tenho muito a dar com este meu percurso. Não, eu não estava capacitada de me impor com tudo aquilo que eu tenho em mim, foi mais de, tem razão, vou. Sim, claro, porque a dança não interessa nada aqui. E então foi toda esta relação com a improvisação e com uma expressão. Eu também tive a Vera Mantero, que é alguém que vem do balé, portanto houve uma boa identificação com a improvisação. O tipo de improvisação que ela Exato, porque ela encorajava estes gestos do balé, estes certos movimentos, inclusive com uma espécie de loucura, ou seja... Sim. Pronto. E então, depois também tive a Margarida Betancourt, que foi incrível, aí aprendi técnica Cunningham, e já não me acho que também tínhamos improvisação nessas linhas do trabalho dela. Emmanuelle Huyn, que era a diretora do Centre National de Chorégraphie aqui em Montpellier, que veio com o seu companheiro na altura, que nos deu Feldenkrais, que foi assim, eu lembro de adormecer. Foi incrível, mas eu adormecia, tipo... Agora imaginem o vosso ombro a subir. É muito... Tens de ter... Não sei se encontro a palavra certa. Peaceful. Sim. E eu agora, obviamente, sou super defensora dessa ideia, porque
o sistema neurológico humano, a ação é tão forte, ou seja, não distingue a ação física do eu imaginar que esta mão está a mexer. Assim como nós, quando estamos a performar uma peça de dança física, intensamente física, quem está a observar está a sentir que está a fazer exatamente a mesma coisa. Por isso é que é muito incrível esta troca de espetáculos de dança para pessoas que adoravam dançar, porque vêm e realmente, literalmente elas põem-se no nosso lugar. Sim. E então pronto, agora analiso muito melhor o que é que foi essa técnica que eu tive contacto, mas na altura foi cedo demais para aquilo que me interessava. Eu estava cheia de energia, de power, energia. sim. Eu queria sentir fisicalidade, eu não queria imaginar o que é esta coisa que eu acabei de fazer sem mexer nada. Mas lá está, foi mais um insert também, a Fisioga também, na altura era o Nuno. Ele tem, enfim, super físico também, portanto foi ótimo. E depois tínhamos o João Fiadeiro, que aí foi mesmo assim o maior confronto com eu não estou capacitada para fazer este trabalho. Que ele tinha muito esta questão da improvisação, de estás num momento, ele ativava um rádio, que significava o início da improvisação. Enfim, é muito mais complexo, eu poderia explicar melhor, mas só para dizer que ativava o momento alfa para toda a gente no que estavam a fazer e tu podias escolher, neste caso estás-me a ouvir, eu estou a falar, mas eu podia escolher continuar a falar, ou podias escolher continuar a fazer gestos com as minhas mãos. Mas se para ti estás-me a ouvir falar e se eu escolher as mãos, tu vais querer que eu continue a falar, porque tu precisas alimentar a tua ação. Claro. E então havia esta relação, e era muito incrível, só que para mim, eu era boa a fazer esta escolha do momento da ação e como é que eu conseguia também, se calhar, se eu estivesse dependente de uma outra ação, conseguir que ela continuasse, porém eu não fazia bem uma transição. Então houve momentos lá de eu me dar conta que, pronto, não tinha alicerces suficientes em mim de lidar com isso, era muita consciência, autoconsciência, e era muito mais outra relação. Então fui exposta a tudo isto, numa altura em que foi muito forte de ser apresentada esta relação, esta possibilidade, outra. Estas ferramentas. E ao mesmo tempo sentir-me inapta. No meio disto, fui à portuguesa, go-go dancing, várias vidas, e comecei, mais outro momento chegou do, ok, eu não fiz conservatório para estar a fazer go-go dancing. Nada de errado, ou seja, na altura eu estava tranquila, mas sentia que havia um desperdício quase da minha formação para aquilo, porque eu estava quase a insistir a dança, mas num meio que não era fixe, era bom. Portanto, tu estavas a usar os teus skills para te ires movendo, mas não necessariamente no caminho que tu querias. Sim, eu não estava... E então pensei, ok, eu acho que se calhar já deu, acho que vou tentar ver o que é o plano B. E neste momento estou eu a fazer uma espécie de animação no Freeport com a Linda Nor Xavier, que também estava lá. E veio o César, que tinha acabado de entrar no NDT, e ele estava a namorar César na altura Faria, com... não é? Sim, estava a namorar com uma das minhas colegas nessa performance. E ele diz-me, Vânia, tens que ir fazer a audição. E disse, como assim, o NDT, estás louco? Estou aqui vestida de boneca a fazer animação no Freeport. E ele, não, eles estão à procura de alguém muito particular. Já houve uma audição com, sei lá quantas pessoas, centenas de pessoas. Escolheram 2 só, ainda há 2 lugares. Eu acho que eles estão à procura de ti. E assim, uau, ok. E na altura estava lá o Roger também, já na companhia, que eu não via há imenso tempo. E pensei, eu vou à Holanda, por que não? Vou lá fazer uma audiçãozinha. E foi assim, neste nível de... Descontração. Fui, acabei por depois ir uma segunda vez pagaram uma viagem, porque eu tive que voltar, porque o diretor principal não tinha estado na altura em que eu fui. Também não fui nada preparada, não levei uma improvisação, um solo. Eu não fazia balé há imenso tempo, então foi mais uma vez, a dança trouxe-me. E na verdade, para eu continuar a dançar na maneira como eu dancei, para conseguir ter o percurso que eu tive, foi realmente necessário. E o Gerald, que era o diretor na altura, disse-me, ele disse, Vânia, tens 23 anos, esta companhia júnior. No NDT2. Foi no NDT2. Geralmente as pessoas saem aos 23. Sim. E tu estás a entrar aos 23. Porém, eu acho que o teu currículo está a precisar desta companhia para tu poderes realmente conseguir continuar. Sim. Então foi super... E pronto, obviamente também, depois é aquelas questões, obviamente também eu sei que eu fui uma mais-valia para a companhia porque eu não era o corpo específico do NDT, que também naquela altura em que eu estive na companhia, eu acho que foi a altura em que houve mais variedade de corpos e de, mesmo tendo a base de balé, mais outro tipo de experiências e de expressões físicas. E então pronto, foram 2 anos que foram obviamente o grande troféu no meu currículo. Portanto, estiveste lá 2 anos. 2 anos só. Ia continuar no 3º ano, mas foi quando o Cedar Lake veio a Amsterdão. Imagina, veio a Amsterdão fazer uma audição.
Ok. Eu só tive que apanhar um Portanto, tu comboio. encontras muitos acasos felizes Muitos. na tua carreira. Sim, e tínhamos tido a turnê em Nova Iorque em 2009, portanto eu entrei em 2008 e saí em 2010, portanto em 2009 vou a Nova Iorque, que foi aí que o Benoit Swan, diretor do Cedar Lake, me viu em cena, vem a audição a Amsterdão, eu faço a audição, eu já tinha, é aquelas coisas muito engraçadas, ele estava na mesa do júri assim, já consegui disto, e eu assim, pronto, ok, eu acho que isto é bom sinal. Acho que está a correr bem. Acho que está bem. Então pronto, no final eu disse, Vânia, já tinha visto em Nova Iorque, já estava desejoso que viesses fazer a audição, portanto, por mim, estás com um Sim. contrato, porém temos que ainda ver quem é que sai da companhia, quem é que fica, se há realmente um contrato para ti ou não, blá blá blá, lá houve o contrato, então fui para Nova Iorque. Portanto, e já tinhas tirado Portugal da tua cabeça? A Gulbenkian tinha acabado, já tinha tirado. Sim, já estava. Sim, porque eu estava ou seja, quando eu saí do conservatório, a Gulbenkian só precisava de homens, portanto, não valia a pena. No ano seguinte eu estava em Londres e pensei, este ano estou por aqui, logo se vê, vou no ano seguinte à No ano Gulbenkian. seguinte acabou, 2005, sim. Portanto, é daquelas. Acho que é o único arrependimento que nem é um arrependimento meu, porque podia ter feito aquela audição e talvez tivesse entrado para um ano na Gulbenkian, mas tinha sido a coisa mais traumática, tipo entrar para depois de repente tirarem. É mais uma coisa que gostavas de ter sido possível, é isso? Sim, exato. E então pronto, Portugal não estava nada no... Já estava fora do teu radar? Já, e então vou para Nova Iorque, que também nunca foi um desejo ir para Nova Iorque, mas lá fui e obviamente foi incrível, foi quando eu acho que aí foi um momento mesmo pivotal de identitário a todos os níveis. O NDT ainda por cima era uma relação de sobriedade e de humildade na maneira como estás em cena, ao mesmo tempo que fazes coisas incríveis, hiper-humanas, mas estás com uma cara que não tem expressão quase, então esta coisa de uma cara muito neutra, mas a fazer coisas extraordinárias, e vais para o Cedar Lake e é o contrário. E é tipo, tchau, não sei o quê. E eu lembro, tipo, a Sol Leon disse-me assim, Vânia, que pena. E eu, aquela, pronto, todo o trabalho que nós fizemos contigo vai ser jogado fora. Que ela assim, também é super, tipo, frontal. Claro. Eu pensar, uau, que audácia também está-se a pôr, que tudo que me ensinaram, quer dizer, mas ao mesmo tempo, sim, assim, ok, e depois pensei, olha, se realmente, enfim, questões pessoais ou questões de identificação com ela e com o Paul, com quem dei-me super bem, mas a nível artístico acho que ali há questões que se calhar não me identifico tanto, mas lembro-me pensar ao mesmo temtempo com ela dizer-me isto, pensei assim, eu acho que isto então é uma coisa boa, porque não quero estar a ser formatada a nada, e se ela me está a dizer isto, então quer dizer que eu se calhar vou ter mais espaço para ser potencialmente aquilo que eu posso e que quero ser. Então sim, no Cedar Lake foi a palavra fierce, foi completamente implementada como, sei lá, identidade da companhia e individualismo também, esta ideia de, embora fosse um ensemble, era sobre estás no palco e estás aqui a brilhar o mais forte. Para mim foi obviamente super complexo e não foi a coisa mais fácil nem evidente, porque eu nunca aprendi a fazer isto, sabes, para chegar à frente. Pelo contrário, e então foi muito complexo estar a lidar com portanto, tens que encontrar a tua individualidade assim um bocadinho na... Sim, e se isso... ou seja, se a tua luz brilhar mais forte que a de outras pessoas, não tens de preocupar, tens de ficar contente. Isso é muito americano. Sim. Exato. Mas depois, eventualmente, há nuances, não é? Por exemplo, dou um exemplo em Nova Iorque, na relação com as pessoas que têm esta ideia de Nova Iorque também, pronto, há uns anos atrás, agora mudou, há resquícios ainda dessa identidade, ou dessa relação, que é, tu estás na tua cena, mas se há alguém ao teu lado que de repente caiu, tu fazes uma ajuda e depois estás bem, ok, continuas. Segue. Alguém está a chorar e diz assim, estás bem? Tens a certeza? Ok. E continuas, ou seja, tu estás na mesma consciente de quem está à tua volta, mas tu tens um goal, tens um objetivo. Sim, e um pragmatismo também na relação, ok, tipo, resolvi, bora, resolvi, bora. Ou então tens um lugar livre no metro, tens outra pessoa que vês que está a ir, pronto, ok, só vai a pessoa. Ou então tu estás a ir, alguém está, tipo, está um lugar livre, não vais, eu vou eu. Então é um pouco esta relação com a oportunidade, que não tens muito tempo para pensar e tens que agir. Porque se não aproveitas a oportunidade, alguém vai aproveitar. E ficaste com isso? Eu sinto que já diluiu um bocado. Porque acho que há uma essência minha que também não é assim? Que não é assim, ou tem mais afeto por aquilo que eu vivi mais tempo. Mas é latino? Achas que é latino? No sentido em que o povo latino é um bocadinho menos pragmático e mais... Sim, poderá ser essa... Mais afetuoso, mais... Sim, mais
E também não sei se afetuoso mas menos pragmático, eu acho que é mais coletivo, mais quente, mais caloroso. Lá também não ias à casa das pessoas jantar, encontravas-te num restaurante, marcavas na agenda quando é que podias encontrar com a pessoa, tinhas uma hora para te encontrar com ela. Era tudo muito organizado. Faz-me falta também, por exemplo, agora estou a ir a um ginásio em que sinto que as pessoas são todas muito organizadas, falam muito, fico assim, tipo, gente, isto é um ginásio, tipo, trabalhei. Estás aqui na sala, não vais demasiado tempo, sai, estás a falar, não sei o que vai falar. Sei lá, eu sou essa pessoa. Opa, não é? Sim. E então pronto, há questões, ou seja, vais a uma deli, queres pedir a tua bagel, alguém está um bocado na dúvida e diz assim, ok, I want my bagel like this, like that, ok, you got it. Tal, a pessoa está naquela, pode ficar à vontade na sua, não tens que ser rápida, mas não vais impor o teu tempo lento a uma cidade, certo. que o ritmo é muito mais... Então eu sinto que às vezes aqui também, a nível de atendimento, eu tenho vontade de passar à frente e dizer assim, não é só aquilo, não sei o quê, mas não funciona, porque a pessoa que está a servir também quer dar à pessoa que está a ser servida o seu tempo. E então é um ajuste em que em algumas coisas eu sinto falta, em outras não, em outras eu sinto que é a minha essência de cultura também, de outra maneira de me relacionar, que eu também prefiro, ou simplesmente estou habituada há mais tempo a ser assim. E no estúdio usas isso ou não? Esse pragmatismo criativo? Eu também acho que estou ainda numa fase de encontrar a minha identidade criadora. E eu considero-me compositora de dança porque... Sim, já estamos aqui a passar, era isso mesmo que eu queria chegar, essa questão da composição, porque não há muitas pessoas que utilizam essa expressão, essa de composição. A Sílvia Reichmann esteve aqui e ela usa dance maker, sair desse lugar do coreógrafo, ou de se chamar coreógrafo. Tu também sentes isso na tua criação? Sim, a palavra coreógrafa, coreografia, eu não me identifico e não quero trazê-la comigo na minha relação de criadora. Mas porque tu não fazes uma construção de movimentos que se repetem, ou porque tu vês essa construção como uma composição que também parte do intérprete, ou porque é que tu queres te afastar da coreografia? No sentido em que que se vê a coreografia, não é? Que não deixa de ser uma partitura feita por alguém que se vai repetir. Sim. Tudo o que disseste, porque é quase mais como uma espécie de gesto, não é exatamente político, mas é mais político no sentido, tudo é político, mas no sentido mais de identitário, tipo, como é que eu vou assert, como é que se diz? Sim, não. assert não é acertar. Não é. Não. Fazer um depoimento quase sobre sobre o que é então. Acho que a minha relação de criadora, ou de compositora, escolhi a palavra compositora porque agora gosto e acho que tem um lugar também mais fluido, quase como se fosse um tecido mais maleável. Porque obviamente uma peça tem uma composição e uma coreógrafa fazem uma composição também. Mas a relação com a coreografia para mim, para além das minhas vontades, também agora é uma escolha de um depoimento. Ok, portanto, o teu lugar de criadora não está dissociado da tua identidade ou daquilo que tu pretendes transmitir. Total. Sim, total. Portanto, não são só passos. Exatamente, nem pensar. Mas também não fiz só coreografias na minha carreira. Quando estão a criar e eu sou intérprete, eu não trabalhei só nesse formato. Portanto, isto também é um bocado se calhar eu devia falar do Trajal, mas... Sim, mas quando quiseres, já deixei o meu guião, já estamos a fluir. Que é uma relação de ver a oportunidade de uma peça de dança como um diálogo. E o que eu sinto é que imaginares uma coreografia prévia é uma imposição. É uma imposição e impede-te de uma relação possível, do momento da apresentação, haver uma relação. Como eu também, e tu também disseste, nós não tivemos uma prática de improvisação ou não tivemos um ensino de improvisação, porque há muitas técnicas de improvisação super incríveis, inclusive o Foresight, que trabalha com bailarinos e bailarinas com base clássica fortíssima. Portanto, era possível ter uma relação de domínio da improvisação, porém, acho que isso também foi um movimento que existiu num certo tempo, que agora continua obviamente a ser praticado, mas que para mim já não é sobre a improvisação de uma maneira de haver técnicas improvisacionais que tu podes experimentar ao vivo. Mas
mais sobre a prática da criação, de ter uma relação em que tu te encontras onde tu estás, o que é o momento, o que é que tu sentes vontade de fazer. Inclusive eu falei com pessoas de outros meios, do teatro, por exemplo, que também falam que quando já não conseguem usar mais a palavra, que se mexem, que se movem, e o mover, o dançar, é uma maneira de desbloquear esse processo criativo que está, na verdade, bloqueias várias vezes, ou estás cismado em alguma coisa e precisas de sair daí. E na dança também eu fiz um solo que falava muito, exatamente por isso, porque não conseguia ter o corpo a responder, então tive que falar. E agora estou a fazer esta peça Violetas, que já estreou, mas que não tem nenhuma palavra. E o corpo... Essa peça para? Somos 5 mulheres afro-portuguesas que estreou no DDD em abril e vai agora voltar a Lisboa, vem a Lisboa dentro do Festival Alcântara, no Teatro do Bairro Alto. E que temos quando? Diz, aproveita. 21, 22 e 23 de novembro. Isso. Dia 22 há 2 sessões, portanto são 4 espetáculos em 3 dias, ou 4 apresentações. E então nesta peça há toda uma relação com o corpo presente que está a dizer muito pela sua movimentação pelo espaço e como questionamos e implicamos o público nessa apresentação. Portanto, é uma maneira de jogar com observar e ser observada, performar e observar uma performatividade ou performance. Portanto, todos estes lugares estão a ser habitados tanto por nós intérpretes como pelo público. Portanto, no fundo, tu queres uma criação, tu pretendes criar algo que seja dinâmico na sua relação com o público, em primeiro lugar, não é? Sim. Claramente com o intérprete, e que esteja num sítio de espectador emancipado também, não é? Portanto, é alguém que está dialogando com a obra. Exato. Porque a dança que eu pratiquei durante mais tempo é uma dança que, na verdade, ela vive do maravilhamento, não é? Ou seja, eu estou a fazer a minha dança e de uma estética e também esta relação de eu me exibir enquanto um ser hiper-humano que faz com que as pessoas fiquem assim, embevecidas e que as torna passivas enquanto público. E então eu quero mudar essa dinâmica para as duas partes. E também com uma ideia de que a arte tem uma responsabilidade política e de representar os tempos em que estamos, já a grande Nina Simone dizia, é inevitável, e eu, enquanto mulher negra, tenho que falar de temas que agitam lugares confortáveis e concepções de interações que, na verdade, não são tidas como garantidas, mas têm que ser questionadas, e às vezes tu não questionas porque nunca foste disposta nunca tiveste uma conversa com esse foco, ou nunca experienciaste uma partilha artística que te fizesse questionar. Sim. E eu gosto muito da ideia também de estás no teu lugar, não teres que mexer, porque obviamente já há várias quebras dessa formalidade do público sentado, o palco elevado, a quarta parede já foi quebrada várias vezes, de várias maneiras. E então eu estou a tentar esta relação um pouco mais afinada e mais subtil também, porém não menos forte, de, enquanto no teu lugar, o quanto é que tu podes viajar e o quanto é que tu podes ser perturbada enquanto público. E também nós, enquanto intérpretes, também não sucumbir a esse lugar de vou entrar e vou fazer a coisa que eu já pratiquei e aquilo que eu sei que funciona sempre e vou fazer, as pessoas vão ficar deslumbradas e eu vou poder ficar toda contente quando for agradecer. Então também é questionar esse lugar de um egocentrismo possível na manifestação da tua prática, da tua arte, daquilo que é a tua expressão artística ou a tua expressão profissional. Mas tu achas que isso é, portanto, uma evolução do teu caminho? E quando eu digo evolução, talvez não seja a palavra certa, que seja a construção do teu caminho, e tu própria disseste há pouco que achavas que se calhar havia um preconceito com a técnica e com a dança. Tu sentes que houve uma altura, um lugar para te dedicares talvez a esse trabalho mais de exposição técnica, não é? Que no fundo é isso, não é? Que esse intérprete que está mais a expor-se na sua técnica do que propriamente em diálogo com o público. Tu achas que essa construção existe e é consciente? Portanto, tu a determinada altura quiseste romper com isso, ou foi algo que aconteceu quando tu passaste para o lado de compositora? Então, agora estou a lembrar do que dissemos no início sobre também a crítica em Portugal, e a minha crítica não está, não é para me defender, mas é só para também
Sim, fica mas evidente, interessa só, porque eu não só é... queria perceber, Exato, sim. Porque não é para, ou seja, eu não estou a, então, não é antagónico, sim. não é antagónico. Uhum. O que acontece é que quando eu comecei a criar o Sol e que me dei conta deste grande abismo e tal, também foi porque é um corpo que está cansado, é um corpo que já fez muito, e então este corpo já não quer fazer mais nada. Percebo. E então veio também um pouco desse lugar, agora ainda mais, porque o elefante, foi o Sol intitulado O Elefante no Meio da Sala, foi feito em 2022, estreou em 2022. E que fizeste onde? No Teatro Bairro Alto Também, no e Teatro também Bairro Alto. no DDD. DDD e também no Guidance, em Guimarães. E acho que foram estes 3 lugares. E depois fui a Tanzmess, um festival para programadores e programadoras, para tu apresentares o teu trabalho e vão ver. Sim. Mas esta relação do elefante, que começou em 2021, ou até se calhar mais cedo, não, 2021, pós-pandemia, portanto o meu corpo, eu tive uma lesão, na pandemia agravou-se, porque obviamente não estava a mexer, os meus joelhos e tal. E então, a partir daí, foi toda uma relação com um corpo que está a começar a ter mais dores, está a começar a ter limitações físicas também. Simplesmente já não faço, nunca tive um grande arabesque, mas tinha um cambré muito mais possível. E os saltos em relação aos joelhos tem que aquecer muito bem e tem que ter uma prática de balé com muito tempo para poder começar a saltar confortavelmente, sem depois ter grandes dores. E então, esta relação toda de um corpo que é aquela coisa, eu tenho 40 anos agora, danço desde os 5, portanto 13 anos de escola e 22 anos de carreira. Sim. Portanto, o que para mim é mais, exato, é a minha resposta, lá está, em coerência com aquilo de onde eu estou, em que momento é que eu estou na minha vida. E então esse fazer de uma obra artística vem literalmente relacionado com este momento presente para mim. Com a tua biografia. Com a minha biografia, com o momento em que me sinto, o que é que eu quero dizer neste momento, como é que eu o digo, com quem é que eu trabalho, onde é que eu estou a criar esse trabalho também, porque tenho esta interação com o meio artístico, que lá está, que não está relacionado com o clássico contemporâneo de Portugal, está com a dança performativa em Portugal, que neste momento em que eu já não quero fazer grandes fisicalidades, interessa-me perfeitamente estar no lugar do diálogo. Não é um romper com essa tua ideia, é mais, por isso é que eu te perguntava, se é a construção do teu percurso que te traz aqui, não é? Aqui, e é esta visão, ok? A minha proposta e a minha vontade de estar na dança agora é esta. Exatamente. E também usar tudo aquilo, ou seja, eu só posso estar a ter, também usar a dança enquanto resposta e diálogo artístico, político, intelectual ou conceptual, também vem de um corpo que já passou por muito. Então é quase, é o meu repertório pessoal que tem tudo isto e de todas estas formas que eu posso estar a comunicar. E então se calhar falar um bocado do Trajal, que é alguém que é... e foi engraçado... Com quem continuas a colaborar? Sim, desde 2018. Que foi com quem me trouxe de volta à Europa, eu estava em Nova Iorque. Exato, ia-te perguntar isso, como é que voltaste? E depois não falamos, o Punch Drunk, na verdade, foi em Nova Iorque, que é uma companhia inglesa, mas eu também trabalhei muito em Londres, nessa altura, depois do Vasco, e depois também, depois de voltar de Nova Iorque, tive um projeto com a Shobana Jaya Singh, que foi super físico também, e voltei a ir a Londres várias vezes trabalhar com ela, e entretanto depois a colaboração terminou. Mas eu estava em Nova Iorque já a fazer algumas pontes com a Europa, com o Richard Siegel para Rui Triennale, que é um festival de 3 anos em Essen, na Alemanha. E então estava já a ter um bocado este flirt, não é? este namoro de volta. Um para aqui, sim. E estava a sentir, porque estou muito longe de casa, o que é que eu faria agora para investir aqui? E depois também a nível artístico, Nova Iorque, a nível de dança, eu acho que ainda que é positivo. Por exemplo, lá a questão da tradição é super honrada e super valorizada. Na dança? Na dança. Sim, portanto, toda a escola modern dance americana. Sim. Exato, há coreógrafos e coreógrafas que ainda são homenageadas, já depois mortas, mas Martha Graham... Sim, eles valorizam muito essa história. Sim, e é lindíssimo porque faz com que quem seja feliz a fazer esse tipo de dança pode continuar a fazê-la. Que eu continuo a fazer, sim. E então há toda uma relação com a tradição e com a história da dança que está muito presente lá, também porque surgiu de lá muitas dessas revoluções. Tudo o resto que é feito, enfim, estou aqui a fazer uma grande generalização e também já não estou a par de tudo que está a ser feito lá. Mas quando estavas lá, tipo, quando estava lá, isso, sim. Sentia que, também quando estava lá ainda estava muito ativamente muito fisicamente ativa.
e sentia que para criar alguma coisa, o que eu queria criar, eu não sentia que era para aquele panorama artístico. E entretanto continuei com esta relação com a Europa, fiz a audição para o Trajal, fui chamada, e na altura nós íamos fazer um espetáculo, mensalmente íamos ter uma recorrência num teatro em Berlim, que depois entretanto a direção mudou, última da hora, mudaram-se estes compromissos, então isso já deixou de acontecer. Mas por causa dessa possibilidade, eu teria que sair de Nova Iorque, porque não faria sentido eu estar a ir e vir de Nova Iorque para Berlim, ia ser super violento. E eu estava já a precisar de renovar ou não o meu visto, já estava com este questionamento, será que fico, será que vou? E a nível pessoal também fazia sentido, alguns términos, algumas relações, coisas que me fizeram perceber, ok, está na hora. Fechamos este ciclo. Fechamos este ciclo. E voltei, e ao trabalhar com o Trajal, que é um homem afro-americano que fez dança de uma maneira que eu acho, ele passou pelas técnicas, mas sem a disciplina da técnica, e também começou a dançar mais tarde, que estudou na Yale, portanto super inteligente, consegue intelectualizar a dança e as artes performativas de uma maneira exímia. E então todo o trabalho dele veio numa altura em resposta. Ele faz muitas coisas que são super interessantes, que é pôr em diálogo movimentos artísticos ou movimentos sociais que na verdade não aconteceram, mas pô-los juntos. Portanto, ele desconta no tempo. Coisas que estavam paralelas, por exemplo, o primeiro foi Judson Church, que é um movimento pós-modernista, que era numa igreja no downtown Nova Iorque, na parte baixa de Nova Iorque. E ao mesmo tempo houve um movimento que foi muito mais longo do que o Judson Church, que foram cerca de 3, 4 anos, manifestos como é que se diz? Não sei, diz em inglês. Não, nem me lembro em português, virtuosos, anti-virtuosista, literalmente a pessoa pode chegar ao estúdio e começar a dançar, não há necessidade de uma grande prática, de uma grande preparação, o espetáculo não tem que ser preparado com antecedência, pode ser feito uma coisa mais espontânea, porque também houve na altura a ideia de performance que surgiu, diz a história, lá nos Estados Unidos, que é esta relação de uma coisa mesmo efêmera, que só aconteceu aqui neste momento para estas pessoas e não vai ser repetida. Então esta relação, estava nesse momento todos estes questionamentos de o que é este lugar de relação com o espetáculo e quem o faz. E então, ao mesmo tempo, e durante muito mais tempo, estava a acontecer um movimento da voguing scene, que há o filme na Netflix, Paris is Burning, que é todo um movimento uptown, portanto em Harlem, portanto, norte da ilha, sul da ilha, acontecerem, portanto, na altura do Judson Church. Eles são contemporâneos em termos de tempo, são contemporâneos porque o Judson Church foi um movimento de 3, 4 anos nos anos 60. Portanto, o movimento voguing aconteceu durante muito tempo e está até agora. Largo, sim, exato. Portanto, temos anos 30, 1930, qualquer coisa já existia. Que vinha na altura em relação aqueles concursos de tipo de misses. Sim. E então eram pessoas... Beauty pageants, exatamente. Sim. Então era a resposta a essa relação das misses para pessoas completamente postas fora da antagónicas do que isso significa. O que é a beleza, o que é o acesso a essa competição sequer. Então toda esta relação de criar o mundo onde estes corpos podem participar, que têm que obviamente ser criados por estes mesmos corpos, destas pessoas que são excluídas da sociedade, portanto as pessoas excluídas incluem-se, auto-incluem-se, e criam as famílias, criam as houses. O salão dos refugiés, de uma certa forma, mas não é? tipo, exato, mas elevado com todo um know-how, porque era desde os figurinos aos prémios dados, tudo feito por eles e elas. E pronto, e a comunidade gay, a comunidade negra, a comunidade latina, a comunidade imigrante e todas estas manifestações, e principalmente gay, portanto queer, expoente máximo, portanto toda esta expressividade feita de uma maneira extravagante. Portanto, isto começou desde não é, este período todo, mas há um período em que são contemporâneos. São contemporâneos, sim. Então o Trajal faz com que estes dois movimentos se juntem. O que acontece? Judson Church, pós-modernismo, não há emoção, isto eu estou aqui bem blasé. E o outro é o máximo. Todo máximo. Então ele põe-se como corpo que faz essa ligação ou que expressa o que é que seria estes dois mundos se relacionarem. Portanto, ele performou o seu solo, que depois eventualmente teve outra continuidade com mais pessoas, dentro da Judson Church, porque há uma coisa que ainda acontece até agora, que há às segundas-feiras na Judson Church,
eu quero dizer tanta coisa que eu estou completamente a Continua, atropelar. bora. E então que há esta relação de inscreves-te e podes apresentar o teu trabalho work in progress. E então ele passou por lá a fazer esta tentativa de uma teoria não é conspiração, mas é uma teoria de comunhão, na verdade, de dois movimentos antagónicos, ou em completa oposição. E daí, ele também tem um grande interesse pela moda, que também é todo o movimento de voguing scene em Harlem, que é super sobre a imagem da moda. Então o voguing vem do Vogue também, da revista Vogue, esta coisa toda das modelos e do mostrar. E ele tem esta relação, então fez um solo que tem, um trabalho que tem o XS, S, M, L e Extra Large. Então, então ele tem sempre esta piada com moda. E ele trabalha, e, portanto, ele trabalha na Alemanha. Ele trabalha em todo lado. Ele agora, nós temos uma companhia que está baseada em Zurique, mas é mais a nível administrativo. Sim. Porque toda a gente que faz parte da companhia são todos freelancer e vivemos em sítios diferentes. Então juntamos ou para uma criação ou para uma turnê. E ele tem estado em sítios diferentes, portanto já tivemos criações em Atenas, já tivemos criações em... E em Portugal não? Em Portugal não. Não o puxaste ainda assim? É que ele é um bocado caro. É verdade. Pronto, caímos aí na grande realidade. Exato, os limites. Ele já foi ao Porto, que é... No DDD? Não, no programa paralelo, ou seja, quando o Teatro Municipal do Porto faz a programação. E ele, então, ou seja, os trabalhos dele, ele tem vários tipos de trabalhos, né? Tem várias dimensões, com um elenco maior ou menor, com cenários mais ou menos pesados. E ele, inclusive, estamos agora a fazer um projeto que veio de uma criação em festival, que era uma tentativa de usar o work in progress e incluir as pessoas, o público, participar nessa pesquisa artística, porém, o que nós fazíamos já era praticamente um produto final, até porque o Trajal trabalha de uma maneira em que a estética dele não é o afinamento, por exemplo, do NDT, que está tudo, os nossos cabelos estão penteados, está tudo impecável, tu percebes que é... Sim. Nós vestimos roupa para aquele momento, as luzes estão afinadíssimas, o cenário está tudo crisp. O que ele faz é desconjuntar isso tudo, então mostra-te coisas que... aquilo que está no backstage é o que ele põe no stage. E então dá toda uma relação de desconstruir esse armamento. Portanto, o showtime é todo o show, ou seja, é visível, não é? É visível. Não é uma coisa higiênica, vá. Nada. Para alguém ver. Nem a nossa mudança de roupa, às vezes, nós estamos em roupas de ensaio, muitas vezes há um dia que ele diz, olha, esta roupa de ensaio é a roupa da peça. Então nós depois alugamos a nossa roupa pessoal e usamos, e por cima usamos outras roupas. Então há muito esta relação também o elemento do figurino enquanto... uma outra pessoa também, uma fantasia, não é? Tipo, se eu usar esta roupa, quem é que eu sou? Sim. E então, ele tem muito esta... Mas eu digo imenso isso, às vezes uma coisa super banal, quando dizem, não sei o quê, não gostas de mascarar no carnaval, não sei o quê, mas eu passei a vida toda mascarada. Sim. Eu tenho essa noção de que tu estás sempre a vestir a roupa de alguém que não é a tua, não é? Sim. Portanto, ser intérprete também é isso, então, não é? Então ele joga com isso também, então, e tem muita referência também da Pina Bausch, esta relação de um cenário também que às vezes aparece à tua frente e é desmontado e ficam os resquícios dessa história, dessa experiência talvez de uma hora que tu enquanto público observaste, que não há um limpar, que está tudo ali. Então há muitas leituras e há muitas coisas que ele afirma nas suas peças que têm a ver com a vulnerabilidade, com a essência humana, com uma simplicidade também de expressão. Portanto, aí também a técnica em si, de uma técnica de dança, não é prioritária, e então é mais uma linguagem de uma dança comum que qualquer pessoa pode fazer, o elenco que nós temos, ou seja, a companhia, no sentido em que o grupo total com quem ele trabalha, somos pessoas de áreas, ou seja, de relações com a dança completamente diferentes. Então para mim foi super rico chegar a um sítio em que tenho uma colega que estava a fazer espetáculo na rua, tenho outro, nada contra espetáculos na rua, mas obviamente se estás na rua, à partida, não, sei lá, como é que estás vestida, que tipo de trabalho estás a fazer, não é? Não vais saltar, porque não tens uma caixa de ar, portanto já implica uma relação... uma abordagem menos técnica, menos... Exato. Assim. E já é, obviamente, em relação com o público, a quebrar essa quarta parede. Pessoas que não sabiam, por exemplo, quem era Crystal Pite, ou quem era o Hoffish, quem era o Killian, quem era o Jermaine Spivey. Então, portanto, as minhas referências não estavam a ser encontradas. Ou seja, toda a gente tinha a sua experiência, que era incrível. Ou seja, se a minha experiência não é espelhada, provavelmente o contrário sente a mesma coisa, não é? Então tivemos que, obviamente, nos conhecer e foi uma grande...
também foi super interessante para mim ter colegas que estavam ativamente politicamente ativas e ativos na sua expressão, em que a sua relação artística, a escolha do trabalho que fazem, com quem é que trabalham, em que contextos, que me abriu assim toda uma outra noção de que eu posso escolher onde é que eu estou a nível profissional. Então, se eu escolho as minhas amizades, eu também posso escolher os meus colegas e minhas colegas e a autoridade para quem eu respondo. E então foi toda uma... E pronto, e muito mais pessoas negras à minha volta, que têm obviamente uma consciência imensa de como é que são vistas e interpretadas ou por quem as observa. Então eu percebi também que eu tenho uma responsabilidade de afirmar a minha identidade e não tomar por garantido que eu estou em espaços brancos, que isso faz com que eu não seja questionada nesses espaços. Então muitas reflexões sobre toda esta relação de mim neste mundo, seja no estúdio, seja num palco, seja num espaço festival artístico, seja num restaurante, seja Mas mais identitária agora? Mais identitária? Muito mais. Isto começou na verdade em Nova Iorque, foi quando me perguntavam porque é que eu não dizia que era angolana. Disse porque eu sou portuguesa, porque eu nasci em Portugal. Disse, sim, mas os teus pais são angolanos. Eu, sim. E foi tipo, porque é que eu estou a excluir? Porque há muita gente, porque lá está, depende... isto também seria outra conversa mais longa, mas mais um episódio, está prometido. Depende do que é, de onde é que os teus pais, ou seja, se tu nasces num país e os teus pais são de outro, dependendo de onde é esse outro país, os teus pais são versus onde tu estás, tu vais talvez dizer aquele outro. Portanto, é tudo uma questão de escolhas de poderes e de afirmações políticas. Em Portugal, na altura que eu cresci, dizer que sou angolana não era exatamente uma coisa prestigiante. E o que acontece muito com famílias semelhantes às minhas, que vieram embora de Portugal na altura da independência de Angola, porque, no meu caso, eu tive imediatamente nacionalidade portuguesa ao nascer aqui, os meus pais vieram e tiveram logo nacionalidade portuguesa, o meu pai tinha um pai branco. Portanto, foi após o 25 de Abril que os teus pais vieram? Após o 25 de Abril, a minha mãe tem pessoas brancas na geração de avós, portanto, a minha família em Angola já não era bem-vinda, porque já não era de pele escura. E vem para Portugal com um benefício de ter casa e ter um acolhimento de um país que, na verdade, expulsou. Não era o seu, ou seja, ser acolhida no país que justificou tu teres que sair do país onde tu nasceste. Portanto, uma relação mega complexa, porém, isto para não prolongar, a minha relação familiar era angolana. Eu tinha todos os códigos angolanos em casa. Da minha avó, das minhas tias, das minhas primas, tudo. Saio de casa e estou no mundo e estou com uma outra relação. Portanto, há toda uma adaptação que é o chamado code switch, que é tu quereres pertencer. Então toda a minha maneira... Mas sentiste isto de forma consciente ou não? Não, é inconsciente. Inconsciente. Ou seja, talvez mais consciente da parte da minha família, das pessoas adultas, mas também por este lugar que é comum e transversal a imigrantes ou pessoas que nasceram cá, mas que têm família dos países da CPLP ou PALOP, que temos uma relação de mudar o sotaque, ou aprender o sotaque português de Portugal, e os nossos pais e avós e tios e tias quererem que nós tenhamos uma vida mais fácil, uma vida melhor do que foi possível. Então toda esta relação de acesso e de ascensão e idealização de um percurso na vida profissional e pessoal em sociedade que seja sem conflito e sem fricções. Então isto faz com que haja inevitavelmente uma negação do que é a nossa história familiar, porque estamos a querer não criar, lá está, não criar fricções nem para nós, nem para quem está à nossa volta. Queres simplificar? Queres simplificar. E eu tive toda a minha caminhada na dança também, enquanto quase representativa da comunidade negra na dança, quando agora eu sou vista como uma mulher negra de pele clara, portanto já aconteceu ser questionada se eu sequer sou uma mulher negra, portanto todas as questões que vêm de... Em 1998 eu era chamada como preta pretinha com afeto pelos colegas no conservatório e agora sou quase questionada porque é que eu sou uma mulher branca a dizer que sou... Ou seja, isto na questão de como é que eu sou agora vista. Na tua identidade, na consciência que tu tens de como és vista pelo outro, não é? E na densidade do que é isso. E então também, voltando à peça Violetas, que também é muito essa questão de definições identitárias que vêm do exterior e que deveriam ter sido sempre vindas do interior. Ou seja, teria que ter sido sempre eu a identificar-me e a definir-me como eu quero,
porém eu tive sempre imposições. Então, em Nova Iorque, foi quando eu tive a primeira vez este contacto com a realização de que eu omitir o meu lado angolano era uma opressão que eu me fazia a mim mesma e era uma resposta também de uma opressão que autocensura. Sim, a autocensura que vem de um contexto social e político do país onde eu nasci. Claro. Chega aos Estados Unidos e é esta relação de praise e de valorização de eu saber onde é que eu venho. Origens, sim. Porque lá a maioria das pessoas afro-americanas não fazem ideia de onde é que vêm. E então pronto, mas ao mesmo tempo, pois há esta questão também de eu sou descendente de angolanas, pessoas angolanas, de Angola, da África, desta ideia de mais de um continente como uma totalidade, mas esta ideia de um outro continente, uma outra cultura, porém as danças que eu faço são completamente europeias. O meu corpo não sabe dançar danças africanas, sejam elas quais forem. E então também toda esta identificação com uma expectativa do que danças é que eu faço. O Trajal é um homem negro que não se afirma como homem negro, ele tem uma escolha e um posicionamento político, agora estou eu a falar sobre a minha experiência com ele e a minha interpretação dele, que é que liberdade é que tu podes encontrar em não te identificares. Portanto, é uma escolha que ele faz, que é a minha interpretação e que eu valorizo imenso e que me identifico também, que eu prefiro não ter que me identificar, porque eu própria me sinto fluida na minha identificação, sendo que há dias em que há uma vontade maior do que outra, há momentos em que eu estou num contexto em que sinto vontade de quase de aceitar que pertenço a este lugar, assim como eu pertenço a um outro. E acho que também são lugares de mais-valia, de pessoas mistas, pessoas que não têm uma identidade só cultural, que é na verdade uma capacidade de entender vários lugares e várias pessoas, vários diálogos, vários depoimentos políticos e existenciais, e que eu sinto que o Trajal me ensinou a usar a arte enquanto resposta também e enquanto a maneira e linguagem de comunicação que é muito mais diluída do que palavras ditas ou como uma tese ou uma dissertação ou um estudo, ensaio filosófico. Como é que tu podes existir na tua liberdade plena, que significa propor-te a ser um espelho para uma sociedade, não é? Porque o que acontece quando tu vês um espetáculo é que tu te identificas inevitavelmente com certas pessoas. Tu tens códigos para ver esse espetáculo, não é? Portanto, os meus códigos serão diferentes dos teus. Sim. Nesta visão de espectador emancipado, não é? Eu vou ter leituras mais condizentes com os códigos que eu tenho e provavelmente tu vais ter leituras mais condizentes com os códigos que tu tens e com as tuas vivências, com o que tu consomes, com o que tu pensas, com o que tu refletes, não é? Portanto, é sempre... Isso indo um bocadinho no caminho que estavas a falar sobre o não se identificar, não é? No fundo, eventualmente, eu identificando ou não, enquanto espectador, também vou ver ou não da forma, não necessariamente que tu me estás a querer passar. A passar, sim. Mas eu acho que é super interessante a possibilidade de criar um nível de variações que te permitem, porque eu acho que vais-te sempre identificar, ou seja, podes não conscientemente pensar, eu sou aquela pessoa representa-me a mim, mas há uma relação de identificação inevitável quando vês pessoas em cena ou quando vês pessoas a performarem alguma coisa, porque estão a performar, não é? Estão a performar uma identidade, estão a performar alguma coisa, alguma ideia, Sim, mas que não seja, estamos ali ambos a partilhar alguma coisa, não é? Exato, é uma troca. Mesmo que a pessoa esteja no palco e eu esteja deste lado, estamos no mesmo sítio, no mesmo lugar. Naquele momento, sim. Em coletivo, a experienciar a mesma coisa. E então acho que é esse lugar da possibilidade de também, pelas pessoas também que o Trajal traz em cena consigo, que ele é acompanhado por nós, que temos todo o tipo de corpos e de idades e experiências e identidades raciais, que temos uma possibilidade de dar uma experiência em que tu podes ver uma sociedade à tua frente, podes sentir que estás a andar na rua e estás a ver esta variante de pessoas, em vez de teres um grupo em cena que é homogéneo. Que espelha só aquilo, alguma coisa assim. Exato. A nossa conversa está incrível, mas eu tenho que estar aqui atento ao relógio e queria muito falar sobre o solo que tu estás a criar para a CPBC. Queria que falasses um bocadinho sobre isso, se vem nessa linha ou se não é? Porque considerando que a CPBC é uma
companhia de jovens, talvez com uma fisicalidade muito grande, não querendo dizer com isso que o conceito da peça ou a maneira que tu queres compor esteja aliada, mas o que é que aconteceu então, ou o que é que vai acontecer nesta tua criação, que estreará em janeiro, se não me engano, de 2026. Sim. Não, é incrível a nossa conversa também ter esta continuidade inevitável de chegarmos a este lugar, de falar sobre esta criação, e que é muito simbólico, ou para lá de simbólico, na temporalidade da minha observação também da minha carreira. O projeto chama-se Casa, portanto a Susana criou esta ideia de trazer de volta à casa ex-membros da companhia, enquanto coreógrafos e coreógrafas, criadores, criadoras. E é a coisa mais linda que ela podia ter proposto a toda a gente, porque quem está como elenco, como membro da companhia atual, é óbvio que é incrível ter as pessoas que já passaram por lá, que nós temos este ponto em comum, que é aquele exato lugar. No meu caso, eu não estive naquele prédio, não é? naquele edifício da Rua do Açúcar, não é? Exato. Porém, já fui lá, o Vasco, uma vez encontramos, almoçámos, ele disse, tens que ir lá ao espaço, tens que conhecer, então lá fui eu e estive a ver o ensaio. E, portanto, tenho uma relação com o espaço especial também, porque fui com o Vasco enquanto pós a minha grande volta, não é? Acho que estava em Nova Iorque na altura já. E então é podermos partilhar um grande elemento em comum, que é aquela companhia que nos está naquele exatamente a contratar. Lá está, na mesma forma, uma leitura que é inevitável para mim fazer desta partilha de um momento, não é? Eu falo do momento criativo e do momento peça apresentada, mas também falo do contexto de tudo isso, não é? É esta casa, é este projeto que se chama Casa, é o contexto onde quem participa nele. E então para mim tem sido uma experiência continuamente reveladora e muito sensível e muito prazerosa também, que é dar-me conta da quantidade de coisas. Lembras de eu estar a falar do núcleo, que é voltar a sentir que eu pertenço aqui. E que é aqui onde eu tenho mais a dizer, e daqui onde tenho mais a partilhar de tudo aquilo que eu experienciei, porque obviamente eu não virei as costas ao meu passado, não virei as costas às práticas que eu exerci, que eu aprendi, e então o estar lá, quando eu imaginei, vou criar uma peça, bom, vai ser fácil, elas vão se mexer, têm loucas, portanto, eu posso falar da parte simples, elas vão levantar pernas, elas vão não sei o quê, vão estar cheias de energia, não sei o quê, eu só vou querer falar sobre o conceito, que eu quero lidar com esta relação de olhar o público nos olhos e tal. E de repente foi tipo, ok, há toda uma outra implicação minha que eu não tinha considerado, não é? Ou seja, não era desvalorizar a minha posição também de ter que estar implicada na criação que eu estou a fazer, mas mais no lugar de eu achar que ia ser... Que na verdade eu caí na minha própria armadilha, não é? De achar que a pessoa que cria pode chegar e um bocado comandar, que nem sequer faz sentido com aquilo que eu quero. Então, mas facilmente... Portanto, voltaste a um sítio onde estiveste há muito tempo. Exato. Sim. E na verdade, quando eu cheguei e fiz a audição para a companhia inteira, depois eventualmente daí escolhi... Que é um solo, certo? É um solo, mas era para conhecer a companhia inteira, então fizemos uma prática, toda a gente junta, e que foi super animado e foi fixe. E depois lá escolhi as duas, a Sara e a Diana, que são... Porque o projeto também quer fazer... todas as peças têm 2 elencos, para a peça poder ser feita por mais pessoas. E então... escolhi a Sara e a Diana, estamos ali e há toda eu partilhei a minha relação com a vontade de expor um corpo menos idealizado, portanto um corpo mais debilitado potencialmente, portanto esta coisa mais caricatural, a cara também que é super implicada, e então, portanto, esta coisa tinha esta vontade e partilhei. Mas realmente acrescentou-se, para além de mim, esta relação pessoal e minha direta a não só a criação da peça, mas o estar neste espaço, estar incluída e termos conversas, e imediatamente estamos em conversas profundas e de questionamentos e de desejos e críticas, e que faz parte, não é? Quer dizer, estás no teu meio. Então eu fui ao camarim delas, porque, entretanto, a última vez que passei por lá havia alunos e alunas de 2 escolas, exato. Então o espaço onde geralmente é o camarim das pessoas convidadas estava ocupado, então eu usei o camarim e foi assim, foi assim uma sensação que é inexplicável, que tu sabes, que é este lugar comum, onde tu tens as tuas coisas e, por exemplo, eu sou super desorganizada, ou melhor, tenho dificuldade em organizar-me, e dei-me conta que tem a ver com este lugar de ter o meu camarim onde estão as minhas coisas, e eu posso
chegar e escolher, esta roupa hoje, não, faço a aula balé, não é esta roupa que eu quero usar, troca. E sentes-te e vais-te compor de maneira que estás confortável. Se tu fazes uma viagem que cada dia tens de trazer a tua roupa de ensaio, tens que ouvir super carregada com várias possibilidades para encontrar um momento. Ouvir super compacta que só vais usar aquilo. E depois estás tipo, não era isto. E está um dia inteiro de ensaio e estás a lidar com não era isto. E parece que é uma coisa meio supérflua ou só... Não, mas foi profunda. Assim foi assim que... E depois também, sei lá, enfim, esta ideia de coletivo, tu estás ali num lugar em que é comum. Então estou a sentir só que há uma espécie de nostalgia que me está a assombrar ou a avassalar, que é assombrar não no mau sentido, mas mais de... Evadir mais. Assim. Evadir, sim. E uma consciência também que estou, de certa forma, bom, nos 22 anos há uma conta diferente, mas houve 8 anos totais de tempo em companhia de dança e agora estou há 8 anos em freelancer. Então há uma espécie de quase... Que é um ritmo diferente, não é? Sim. E ainda me está a durar 8 anos para eu dar-me conta de tanta coisa que é para além do prático que mudou, mas é também estas questões mais profundas de identificação e de o ter que apanhar aviões para ir trabalhar sempre versus... Estás já aqui. Estou já aqui. Então pronto, acho que... E depois, obviamente, o lugar também de troca com a Sara e com a Diana está a ser super rico e valioso. Que me está também a fazer perceber como é que eu consigo comunicar coisas, então também estamos a fazer um desenvolver, elas são super pacientes e obviamente interessadas e naquele lugar também completamente disponíveis àquilo que eu tenho para partilhar, mas está a ser interessante também ver o solo evoluir consoante eu também as conheço melhor e também estou eu mais confortável com dizer tudo aquilo que eu tenho para dizer, em vez de tentar selecionar o que é que deve ser dito para poder... marcar uma coisa mais específica ou às vezes é impressionar, não é? Tipo, agora vou dizer esta coisa que eu já aprendi e tal. E de repente é tipo, não, é simplesmente pela minha vontade artística do que é que eu quero que este momento seja. Então uma peça que fala sobre, e na ideia de casa, o nome suite vem também da ideia de uma suite dentro de um espaço de casa, que é geralmente é o master bedroom, não é? Sim, que tem a casa bem ao lado, tipo, conforto máximo, a suite. E um estatuto também, e a suíte musical com um compartimento, uma coisa compartimentalizada e uma peça. E então pronto, esta foi a ideia para o título, mas também é um momento nesta relação em que nós bailarinas temos um conforto imenso com um estúdio, com um palco, independentemente de podemos estar nervosas, podemos estar inseguras, mas há uma relação de familiaridade extrema e pertença. E então e quis fazer um solo em que há esta relação também de relacionar com o público, pelo menos no momento inicial, de ter uma relação de eu sei que vocês estão aí, eu estou aqui e estamos aqui a ter este momento e eu agora vou ter que ir dançar. Então é um bocado isso que está a acontecer na peça e depois eventualmente há o solo dançado. E que tem toda esta relação também com a música e com um lugar também de... Espero eu que seja visível também de uma espécie de liberdade e de prazer nos constrangimentos físicos, assim como relações de espécies de fantasmas que nos assombram e que estão sempre, estas vozes que estão sempre a dialogar connosco dentro de uma ação que supostamente é cheia de prazer e cheia de vontade e completamente presente. Como é que nós lidamos com essas dualidades de afirmação e ao mesmo tempo, será que foi um bocado demais? Será, aquilo passa. As dualidades, não é? As dualidades, sim. Eu, Vânia, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas o nosso tempo está a chegar ao fim. Foi um gosto ter-te aqui mesmo do coração. Estarmos aqui a reviver algumas coisas e a partilhar outras, uma com a outra, mas também com quem nos vai ouvir. Eu espero ver a tua peça. E desejo-te o melhor para a tua carreira, para ti, e que continues assim com esse sorriso maravilhoso. Um grande beijinho e obrigada. Obrigada, foi um prazer também. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify.
Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.